Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis, e hoje eu vim falar sobre os temidos e desagradáveis enjoos gestacionais. Se você está passando por isso ou se você tem alguém próxima passando por essa fase, fica ligadinha no vídeo que tem bastante informação. Em primeiro lugar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte o vídeo. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que apesar de desagradável, é comum, é algo normal. Durante a gestação, estamos à mercê de uma série de hormônios, a digestão fica prejudicada, o intestino fica mais lento e as náuseas também são frequentes. Se fala inclusive que essa poderia ser uma certa forma de defesa da mulher contra alimentos que poderiam fazer mal. Então, o enjoo fica realmente mais frequente, comumente no primeiro trimestre, começando a melhorar ao longo do segundo e ficando tudo tranquilo no segundo e no terceiro trimestre. Mas algumas mulheres têm náuseas se arrastando durante a gestação inteira. E sabemos que essa é uma fase fundamental para que a mulher coma bem, ingira alimentos de qualidade nutricional, de densidade energética, de densidade de vitaminas e de minerais, e que precisamos ganhar peso ao longo da gestação, porque o bebê pesa, o líquido amniótico pesa, a placenta, o útero. Então todas essas estruturas fazem com que necessite, uma alimentação saudável e um ganho de peso também saudável. Então, o que fazer para minimizar esses sintomas de enjoo? Primeira coisa é evitar a tendência que a gente tem de quando a gente está enjoada e não está se sentindo bem, ficar sem comer, né? Porque parece que qualquer coisa que comer, o enjoo vai aumentar, pode vir o vômito. Porém, se a gente passa muitas horas em jejum, a tendência é o estômago ficar produzindo mais ácido e no momento da refeição isso causar ainda mais náusea, ainda mais enjoo e realmente piorar todos os sintomas. Então, mesmo sem vontade de comer, coma. De que forma? Porções pequenas. Ao invés de fracionar a cada 3, 4 horas a refeição, você vai comer a cada 1h30 ou a cada 2. Uma porção pequenininha, aquilo que você tolerar. Foi uma fruta que você tolerou? Ok. Foi um ovinho cozido? Ótimo. Ah, foi só uma torradinha? Tudo bem. Fraciona em volumes menores, porque aí a gente não sobrecarrega o estômago e a digestão vai ficar mais facilitada. Pensando também em favorecer essa digestão, evite utilizar líquidos junto com a refeição. Líquidos junto com o alimento sólido vai encher demais esse estômago, tem a tendência de trazer mais sintoma de desconforto, de estufamento e tem uma tendência maior de retorno. Então, evite. Tenta deixar o líquido ali para pelo menos meia hora depois, meia hora antes e meia hora depois em que você consumiu qualquer coisa, tá? Isso vai auxiliar bastante na digestão. Ainda pensando em auxiliar na digestão, mastigação é fundamental, então nada de comer rápido. Aquela frase, que às vezes mãe e vó diziam, estômago não tem dente. Então precisamos favorecer o trabalho do nosso estômago utilizando a mastigação. Isso vai facilitar o trabalho do nosso estômago, a digestão vai ficar mais fácil e a chance de que a gente se sinta mal alivia, melhora. Ainda, para a maioria das mulheres, alimentos muito úmidos, coisas molhadas, têm a tendência de piorar os enjoos. Então é uma fase que geralmente iogurte, vitamina de frutas, sopas não costumam ser muito bem aceitas, porque o líquido faz realmente essa função de aumentar mais o volume do estômago e tem a tendência de causar mais enjoo. Então, se você está percebendo isso, prioriza nesse momento alimentos mais sequinhos. Então, realmente só a fruta, só a torradinha ou aqueles biscoitinhos de arroz, são uma opção bem sequinha, longe de água. Isso geralmente tem a tendência de ter uma digestão um pouquinho mais fácil e minimizar os sintomas de enjoo. Inclusive, existe uma dica para mulheres que já acordam enjoadas, que às vezes já levantam e já estão se sentindo mal, já estão com vontade de vomitar, que é tentar ainda na cama, sentar um pouquinho devagarzinho e comer 1, 2 biscoitinhos daqueles de arroz. É uma opção sequinha, já vai meio que preparar o estômago, que pode estar um pouco embrulhado
e tem a tendência de fazer a gente se sentir melhor do que se você já levantar, for preparar um omelete, um suco verde, por aí vai, né? Então, antes de qualquer coisa, talvez valha esse belisco de biscoitinho ainda na cama, se você tem enjoo matutino. Além disso, observa e respeita, na medida do possível, as tuas preferências. É claro que na gestação a gente tem alimentos importantes, né? Derivados do leite são importantes para quem digere bem, os ovos são importantes, a proteína animal é importante para prevenir anemia, os vegetais verdes. Então temos muitos alimentos que são importantes na gestação. Porém, se tem alimentos que só de sentir o cheiro, que só de pensar você não consegue tolerar, dá um tempinho para você mesma. Então, aceita que nessa fase, que provavelmente, né, esperamos, vai durar no máximo 3 meses, você vai ter que se adaptar a esse enjoo, né? Então, vai ter que preferir alguns alimentos que talvez não fosse o que você gostaria de comer, talvez não fosse o que o seu nutricionista gostaria que você comesse. Então, nesse momento, respeita um pouquinho as tuas preferências. À medida que for melhorando o sintoma de enjoo, vai ficar mais fácil ampliar o leque da variedade, voltar a consumir outros alimentos nutricionalmente mais interessantes para essa fase. E temos ainda alguns auxiliares no enjoo. Principalmente eu destaco o limão, então limão na salada, fazer um shotzinho de limão antes de almoço e jantar. O que seria isso? 50 ml de água, espreme meio limão e aí você vai tomar isso 10, 15 minutos antes do almoço e antes do jantar, ajuda na digestão. Mas também pode ser o próprio limão espremidinho lá junto, em cima da carne ou em cima da salada, isso ajuda bastante. O limão, ele melhora a digestão dos alimentos, tá? Outros alimentos ácidos também têm a tendência de serem bem aceitos nessa fase, então abacaxi, acerola, morango, esse tipo de fruta mais ácida, geralmente tem uma aceitação melhor do que as doces. E outro amigo dessa fase é o gengibre. Gengibre tem poder de aliviar enjoo, então fazer um chá de gengibre, para isso a gente pega uma porção de gengibre, pica, ferve por uns 5 minutos e vai tomar essa aguinha, né? Tomar esse chá. O gengibre é um grande auxiliar do enjoo e é uma planta segura na gestação já comprovadamente, ok? Então ele pode ser utilizado na forma de chá, pode ser acrescentado em algum suco, numa sopa, pode ser acrescentado até em lasquinhas lá na salada fininha, que isso também vai auxiliar bastante na nossa produção de saliva e na nossa digestão. E ainda algumas mulheres falam que gelo ajuda, chupar gelo. Então, também fica por aí essa dica. Me conta, você tem ou teve muitos enjoos na gestação? O que te auxiliou, o que funcionou nessa fase? Espero que você consiga passar por essa fase o melhor possível e que essa fase de enjoo passe logo, porque eu sei que ela é bem desagradável. Beijo grande e até o nosso próximo vídeo.